A sociedade ensina que o perdão é uma virtude, que é nobre, elevado, quase divino. Mas o que ela chama de virtude, muitas vezes, é só um sistema de domesticação. Desde cedo nos treinam para ceder, nos educam para abaixar a cabeça, respirar fundo, engolir a mágoa e sorrir. Nos dizem que o perdão é a cura, quando muitas vezes é só anestesia. Você perdoa para parecer melhor, para ser aceito, para ser chamado de maduro, de resolvido, de espiritualmente evoluído. Mas ninguém te conta que ao fazer isso, você está dando permissão para ser ferido outra vez. O perdão incondicional é uma ilusão disfarçada de liberdade. É uma escolha que parece te libertar, mas que, na verdade, te acorrenta. É um pacto com a própria negação. Essa narrativa sobre o perdão como gesto de luz é uma gaiola dourada, bonita por fora, mas construída com as barras do autoabandono. Você se perdoa por ter permitido. Você perdoa o outro por ter ultrapassado os limites. E no final, não restam limites. Só o silêncio de quem engoliu o próprio instinto. A bondade vendida em nome do perdão é uma chantagem emocional, um moralismo higienizado, pronto para sufocar o que há de mais vital: a sua lucidez. Perdoar sem pensar, sem critério, sem consequência, é sacrificar o próprio senso de justiça no altar da passividade. O que parece amor é só medo de confronto. O que parece evolução é muitas vezes preguiça de se posicionar. E assim nos tornamos dóceis, com sorrisos que escondem rancores, com palavras brandas que abafam gritos internos. O perdão se torna uma maquiagem sobre feridas abertas, que continuam sangrando, mas em silêncio. Perdoar por reflexo é abdicar da própria força, é deixar que o erro tenha mais valor que a memória. E quem faz isso uma vez, faz sempre. Ao perdoar constantemente, você permite que as mesmas pessoas o machuquem de novo. É um convite silencioso ao retorno do erro, uma porta entreaberta para a reincidência. O traidor observa e aprende. Aprende que não há custo, que pode romper o pacto, cuspir na confiança e ainda assim ser recebido de volta. Aprende que você esquece fácil, que seu limite é elástico e que no fundo você não sabe proteger o que sente. Cada ato de perdão mal posicionado corrói a estrutura invisível que sustenta quem você é. A identidade se fragmenta. Você começa a aceitar menos do que merece e justificar mais do que deveria. E no silêncio do tudo bem, você se perde. Maquiavel, em O Príncipe, foi claro. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem de renunciar a uma das duas. Essa não é uma defesa da crueldade. É o reconhecimento de que o amor sem respeito é frágil. E o perdão sem memória é uma ruína anunciada. Quem perdoa em excesso não impõe presença, implora a aceitação. Vira chão para os passos alheios. E, sem perceber, alimenta o ciclo do abuso com doses generosas de compaixão mal dirigida. Não há evolução onde o erro é reciclado. Não há aprendizado onde a consequência é apagada. O perdão, assim, se torna uma droga leve. Entorpece a dor sem curar a ferida. Perdoar o traidor repetido é se tornar cúmplice da própria queda. É como oferecer abrigo ao incêndio e se surpreender quando tudo vira cinza. O traidor perdoado demais não sente culpa, sente poder. A memória é uma arma, um escudo, uma ferramenta estratégica. Lembrar não é reviver, é vigiar. É manter o olhar afiado mesmo depois da dor cessar. É não dormir diante do inimigo só porque ele sorri hoje. Esquecer é uma forma de morte lenta. O que não é lembrado é repetido. O que é apagado é reconstruído por quem manipula a história. Maquiavel escreveu: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Ele sabia que a memória não é moral, é utilitária. O que lembramos nos protege. O que esquecemos nos destrói.
A memória serve para identificar padrões. Ela te mostra que certas vozes sempre chegam com o mesmo tom, que certos gestos sempre precedem o golpe, que certos pedidos de perdão são apenas intervalos entre agressões. Quem lembra constrói mapas internos. Sabe onde caiu, por que caiu e o que ignorou antes da queda. A lembrança vira um sistema de defesa invisível, silencioso, mas ativo. Ela se manifesta no gesto contido, no olhar que não relaxa, na presença que não se entrega fácil. A memória te ensina a diferenciar arrependimento de manipulação. Te mostra que mudei é fácil de dizer. Difícil é sustentar a mudança com ações reais. Esquecer é andar nu entre predadores. É entregar sua fraqueza àqueles que aguardam sua próxima falha. Lembrar é manter a espada afiada, mesmo em tempos de paz. Porque no fundo, a paz é só uma pausa entre guerras mal resolvidas. Aqueles que sobrevivem de verdade são os que não esquecem. O respeito nasce do fato de que você não esquece. Quem te fere e percebe que você lembra, pensa 2 vezes antes de tentar de novo. Não porque você ameaça, mas porque você guarda. E quem guarda, escolhe quando e como agir. A memória impõe presença. Não é preciso levantar a voz, nem buscar vingança imediata. Basta não esquecer. Basta que os olhos revelem aquilo que você nunca deixou passar. Há algo de temível em quem não reage com fúria, mas com silêncio. Com aquele olhar que pesa, que mede, que calcula. Esses são os mais perigosos, não porque fazem barulho, mas porque sabem esperar. Maquiavel dizia que os homens devem ser ou acariciados ou destruídos, pois se apenas ofendidos, eles se vingarão. A memória é o meio-termo que preserva o poder. Nem carícia cega, nem destruição impulsiva, mas a espera estratégica. Quem lembra não precisa atacar, basta estar sempre um passo à frente. Aqueles que esquecem precisam gritar para se impor. Precisam provar sua força, teatralizar sua dor. Já os que lembram, não. Eles inspiram cuidado pela simples densidade de sua presença. Porque você sabe, ali há história, há ferida, há registro. E ninguém quer ser o próximo capítulo dessa memória silenciosa. Poder psicológico não vem da agressividade, vem da clareza do que se carrega. Quem se tornou memorável pelo que viveu não precisa se explicar. A lembrança constante é uma aura, um tipo de sombra que te acompanha e anuncia. Eu vejo, eu sei, eu não esqueço. E isso, por si só, é um poder que muitos não têm coragem de confrontar. Líderes verdadeiros não varrem erros coletivos para debaixo do tapete. Não silenciam o desconforto em nome de uma paz frágil. Eles lembram, e ao lembrar, guiam. A memória no comando é bússola. Ela traça rotas seguras entre os escombros do que já se perdeu. Ignorar os erros do passado é escolher tropeçar no escuro, mais uma vez. A lembrança, nesse contexto, é luz tática. Um povo sem memória é um rebanho. Segue o som mais alto, a promessa mais doce, o conforto mais próximo. Mas um povo que lembra é uma fortaleza, porque sabe de onde veio, onde sangrou e quem o traiu. Maquiavel, em seu discurso sobre a República Romana, defendia a importância dos conflitos visíveis. As repúblicas têm mais segurança quando deixam espaço aos gritos do povo do que quando os abafam com silêncio. Não é o esquecimento que sustenta a ordem, é a memória institucional. É o reconhecimento explícito do que foi feito, por quem e com que consequências. Um líder que esquece desarma seu próprio povo, entrega-o ao erro cíclico, à ilusão da reconciliação sem justiça. Já o líder que lembra, fortalece. Ele transforma a lembrança em vacina coletiva, em sistema de alerta. Memória é vigilância. E vigilância é o antídoto contra o retorno do que destruiu. As nações mais respeitadas são aquelas que não se esquecem de suas cicatrizes. Não as escondem. Erguem monumentos sobre elas. E em cada monumento, um aviso.
Aqui doeu. Aqui nunca mais. A liderança nasce da coragem de lembrar em voz alta, de narrar a dor sem suavizá-la, de transformar história em blindagem. Não é só sobre lembrar o que os outros fizeram. É vital lembrar quem você era, antes de ser moldado. Antes das concessões, das desculpas, dos pactos silenciosos com a mediocridade. Há traições que não vêm de fora, vêm da sua própria boca, das vezes em que você disse, isso nunca, e aceitou, das vezes em que você jurou ir embora e ficou. A memória contra si mesmo é a mais cruel, mas também a mais justa, porque ela te obriga a encarar os escombros da própria vontade. E só quem encara o que foi, pode reconstruir o que será. Perdoar a si mesmo pode ser uma armadilha, uma desculpa bem polida para repetir erros sob a ilusão de evolução. Você diz, já me perdoei, mas os padrões continuam, as escolhas frágeis, a covardia disfarçada de paz, as palavras ensaiadas para manter o conforto. Maquiavel não escreveu sobre auto-perdão, ele escreveu sobre responsabilidade. E há uma frase implícita em toda a sua obra. Não se governa o mundo sem antes governar a si mesmo. Quem esquece o que fez consigo, jamais liderará nada além da própria ruína. Lembrar é exigir de si o que prometeu. É se cobrar com a fúria de quem cansou de se sabotar. É transformar vergonha em disciplina, dor em lucidez. Olhar para o passado com os olhos abertos, sem anestesia, é o começo da verdadeira mudança. Não para se afundar em culpa, mas para nunca mais repetir. A lembrança das próprias falhas, crua e incômoda, é o solo fértil da evolução real. Quem se esquece de si mesmo já está perdido, mesmo de pé. Algumas dores precisam doer para ensinar. Esquecer o que doeu é abrir mão do aprendizado que a dor trouxe. O sofrimento não é um erro da vida, mas sua mais fiel professora. Quem vive sem dor, vive em ignorância. E, em sua ignorância, se repete. A dor, quando bem recebida, cria raízes profundas. Ela não nos enfraquece, nos torna sólidos. Cada corte que não sangra se torna cicatriz, e cada cicatriz é um lembrete de que você sobreviveu e que por isso é mais forte. Maquiavel, na arte política, já sabia. A crueldade bem usada é melhor do que a bondade mal aplicada. A dor, bem administrada, tem poder. Ela refina, ela testa os limites. Ela joga o homem contra sua própria essência e o força a se recriar. Rejeitar a dor é viver à sombra do que poderia ser. Esquecer os momentos de sofrimento é enterrar a força que foi forjada através deles. A dor, então, se transforma em aliada. E quem sabe utilizá-la, cresce com ela. O erro de muitos é querer apagar o que machuca. Mas o verdadeiro poder vem ao abraçar a dor, ao entendê-la. Ela não é um fardo, é um sinal de que você chegou onde outros desistiram. O sofrimento traz lições claras, se soubermos escutá-las. Ele é um mestre impiedoso, mas justo. E no final, a dor, se bem compreendida, não nos destrói. Ela nos constrói. Aqueles que passam pela dor e ainda assim se mantêm firmes, tornam-se inquebrantáveis. Quem esquece se torna volátil, manipulável, um joguete das circunstâncias. Sem memória, não há caráter, só adaptação. O passado, bem lembrado, é a base do que você é. Sem ele, você se dilui. Você se perde nas ondas do que é conveniente, e qualquer ventania pode te derrubar. Sua identidade não é uma construção aleatória, mas um fio que conecta o que você foi ao que é. A memória é o alicerce que sustenta essa continuidade. Aqueles que não se lembram não têm ancoragem. E, sem ancoragem, a maré os leva para onde quer. Maquiavel, ao falar da manutenção do poder, sugeriu que a verdadeira força vem do controle da própria história. Quem não sabe dominar o seu passado, nunca dominará o seu futuro. A memória é seu mapa, e quem ignora o mapa está condenado a vagar. Esquecer não é uma solução, é uma fuga. E ao fugir,
Você se dissolve na correnteza dos eventos que não pode mais controlar. A memória, ao contrário, te preserva. Ela te mantém em linha reta, mesmo quando o mundo ao redor busca te dobrar. A identidade se firma no que você carrega dentro de si, nas lições que você se recusa a deixar escapar. Quem não lembra de suas batalhas não tem como se preparar para a próxima. A memória é o estoque de sua própria resistência. O mundo vai tentar te mudar, vai tentar te transformar em algo que você não é. Mas quem lembra de onde veio, de quem foi, não se perde. É imune às tentações da adaptação vazia. A memória é o escudo contra a liquidez da identidade. Quem lembra se transforma numa figura que os outros respeitam sem precisar levantar a voz. Não é o grito que impõe respeito. É o peso de uma história não contada, mas sentida. Aqueles que viveram intensamente, que sofreram e sobreviveram, não precisam explicar. Seu nome ressoa por si só. E quem os encontra, reconhece o impacto, mesmo no silêncio. A memória, então, se transforma em algo mais. Um legado. Não uma narrativa construída de palavras, mas uma impressão gravada na alma de quem se aproxima. Quando você se torna uma lenda, não é mais a sua voz que reverbera, mas a presença de tudo o que fez e passou. O que você conquistou e perdeu se torna uma história para quem ouve. Maquiavel, em seus estudos sobre poder, sempre sugeriu que a fama conquistada pelo mérito era mais duradoura que qualquer ação impetuosa. É mais importante ser lembrado pelo que você fez do que pelo que você disse. A verdadeira lenda não precisa de moldura, ela se impõe pela força de suas próprias memórias. Ser lembrado é construir uma aura, é deixar para trás não um rastro de destruição, mas um legado de sobrevivência. É ser um sinal de resistência, um exemplo de que a adversidade não pode apagar a essência. Quem tem uma lenda pessoal, vive para além da sua carne, e ao passar, deixa uma sombra que continuará a ensinar, a inspirar, a provocar. A memória, então, não é só um registro, é uma marca indelével, e é ela que transforma a sobrevivência em algo maior que o simples existir. A escolha é entre ser alguém que esquece para sentir conforto momentâneo, ou alguém que carrega sua história como um guerreiro com sua armadura. O mundo te convidará, constantemente, a baixar a guarda. Te seduzirá com promessas de paz sem custo, de recomeços sem dor. Mas a verdade é mais cruel e mais libertadora. Quem esquece vive à margem de sua própria força. A memória, com todas as suas cicatrizes, é a única armadura que você carrega, que não pode ser tirada, roubada ou destruída. É a única coisa que, em sua crueza, te torna inquebrantável. E quem se recusa a carregar esse peso, carrega o peso de sua fragilidade. Você pode escolher viver por um momento de conforto. Pode abandonar o passado que te feriu, tentar apagar o que te fez sangrar. Mas será que você também estará apagando sua essência, sua força, seu caminho? A memória é a chave para a verdadeira autonomia. Ela te torna imune aos enganos dos outros e à ilusão de um perdão fácil. É ela que te permite sobreviver e crescer, mesmo quando os ventos parecem insuportáveis. Quem carrega sua história como um legado se torna de fato imortal. Não pela sua carne, mas pelo impacto que deixou. E quando alguém se lembrar de você, será por aquilo que você foi capaz de suportar. E, mais importante, pelo que nunca esqueceu. A memória é o seu poder. Não ceda à tentação de esquecer. Seja lembrado não apenas pelos seus feitos, mas pela resistência que sua memória trouxe. E então, você não será só uma pessoa que viveu. Você será uma lenda.